Pessoal, vamos falar sobre crescimento bacteriano? Então, aguenta a vinheta. Olá a todos, olá a todas, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Dr. Fábio e esse é o nosso canal da EcoClass, o nosso programa quinzenal Bate-Papo sobre Saneamento. E hoje convido a vocês para conversarmos sobre um assunto que particularmente sou biólogo de formação. Então, particularmente eu acho estupidamente interessante. Diz respeito à cinética do crescimento microbiano. É, vamos bater um papo de como as bactérias se reproduzem, como elas crescem, como elas aumentam a sua população, como elas se mantêm dentro de um tanque de aeração? Vamos descobrir os detalhes de todo o ciclo de vida envolvendo esses bichinhos tão necessários para o tratamento biológico de esgoto? Então, bora lá bater um papo sobre saneamento? Amigos e amigas, vamos conversar então sobre a cinética do crescimento bacteriano. Mas antes, é claro, uma importante contextualização. Vejam só, meus caros e minhas caras, eu acho que é de conhecimento de todos que os seres humanos, nós, temos uma reprodução do tipo sexuada, com fusão do material genético. Espermatozoide, célula sexual masculina, fecunda o óvulo, a célula sexual feminina, e dessa fecundação ocorre a geração de um zigoto, de um novo embrião. Quem regula essa velocidade de geração de novos seres, além, é claro, de um ótimo papo e de uma relação afetiva bem estabelecida, é o ciclo reprodutivo da ovulação, o ciclo menstrual. É ele que garante à mulher a geração, em geral, o amadurecimento, em geral, de um óvulo por mês, fazendo com que a taxa de fecundidade, que é claro, além de ser uma função biológica, é também decorrente de um contexto sociocultural, passa a ser ultimamente ou atualmente de 2,1 filhos por mulher. Isso garante à humanidade chegar hoje na casa aí dos 8 bilhões de pessoas a uma taxa de crescimento anual de 1,1%. Já crescemos mais, porém continuamos crescendo. Vejam, quase 8 bilhões de pessoas no mundo. Parece bastante, né? O mundo é nosso. É? Até conhecemos esses camaradas aqui, ó, as bactérias. Galera, a bactéria é um ser unicelular procariótico. Ou seja, tá vendo aqui esses fiozinhos aqui? Ó? Isso aqui é o material genético, DNA, RNA disperso no citoplasma. As bactérias, seres unicelulares do reino Monera, se reproduzem de forma assexuada, por divisão binária, também chamado de cisparidade ou bipartição. Fato é que, como bom biólogo, eu não posso deixar de comentar que há também determinadas espécies de bactérias que, antes de iniciarem a divisão binária, promovem uma troca, uma conjugação de material genético. É o que garante sempre o surgimento de novas espécies de bactérias. Mas, via de regra, independentemente de haver essa etapa precedente da conjugação de material genético, a reprodução das bactérias é do tipo de bipartição. Sabe o que isso significa, amigos e amigas? Que se a gente pegar 1.000 bactérias, colocá-la no meio, onde não haja restrição de alimentação, e monitorarmos essas bactérias, contar bactéria por bactéria, é claro que é puramente hipotético essa especulação aqui. Sabe o que vai acontecer? Em uma hora, nós já teremos 2.000 bactérias. Em 24 horas, sabe quantas bactérias nós teremos nesse lugarzinho, né, que começou com 1.000? 16 bilhões de bactérias. 16 bilhões de bactérias. Isso porque a forma de reprodução bacteriana, a dinâmica, a velocidade é muito diferente da nossa e de boa parte dos seres vivos. O crescimento bacteriano é exponencial. Tem esse jeitão aqui de um J. Começa tímido e, de repente, do nada, bum, ocorre um boom de nascimento de novas células bacterianas. Isso faz com que a gente repense de quem é o mundo, não é mesmo, amigos e amigas? E também faz com que a gente perceba o como essas bactérias, esses micro-organismos, são importantes
para o processo biológico aeróbio ou anaeróbio, vamos falar aqui especificamente nesse bate-papo sobre aeróbio de tratamento de esgoto. Se bem que o que a gente conversar aqui também dá para ser encarado para as bactérias anaeróbias, porque no fundo são sempre bactérias, né? É que eu usei aqui um tanque de aeração para ilustrar o slide, né? Por isso que eu coloquei em cima processo biológico aeróbio. Mas, enfim, no processo do tipo lodos ativados, nós temos as bactérias como os atores principais e predominantes protagonistas da estabilização da matéria orgânica. Porém, alguns fatores ambientais e até mesmo em relação à construção do reator são importantes. O pH, a temperatura, a concentração do oxigênio dissolvido, o tipo de substrato, a quantidade introduzida desse substrato, traduzida pela relação alimento-microorganismo, o tempo que eu permito que esse microorganismo se alimente, permaneça no sistema, traduzido pelo parâmetro de idade do lodo. Tudo isso e outras cocitas mais acabam influenciando o tipo de bactéria que vai se desenvolver nessa comunidade bacteriana do floco biológico. E, é claro, dependendo do tipo, dependendo das espécies bacterianas que eu tenha vivendo aqui nos flocos biológicos, eu terei características particulares, e entre essas características particulares, uma delas é essa velocidade no crescimento populacional, a dinâmica, ou melhor dizendo, a cinética de crescimento populacional. Por isso é muito importante conhecermos todos esses parâmetros que envolvem um processo de tratamento. Tá? E aí, novamente, usando o processo de lodos ativados como exemplo, a partir do momento que eu sei que as bactérias são protagonistas e que elas se desenvolvem naquela loucura toda que a gente viu, loucura, que a gente viu agora há pouco, é fundamental que eu não só conheça as principais espécies, os principais grupos bacterianos que estão no meu processo, para saber se são aqueles que eu desejo que estejam, mas que também eu compreenda como se dá esse crescimento da população bacteriana. Sabe por quê? Porque eu preciso impor um controle operacional, amigos e amigas. Eu não posso deixar essas bactérias que se reproduzem, que cumprem o que Deus mandou crescer e vos multiplicar-vos à risca. Eu não posso deixar que esse crescimento, que esse aumento populacional seja desgovernado, afinal de contas. Um reator biológico, ele é fruto da imposição de engenharia. Então, eu tenho que ter um controle operacional imposto a esse crescimento bacteriano para atender às necessidades do tratamento. E como que eu faço isso? Eu vou lá e conto as bactérias? Não. Sabemos ou saberemos agora que eu consigo quantificar de forma indireta a minha população, a minha comunidade de bactérias, através da medida de sólidos em suspensão voláteis. Sabe por quê? Primeiro, porque a célula bacteriana faz parte do grupinho de sólidos em suspensão dado ao seu tamanho. E segundo, a parcela de SSV compreende a matéria em suspensão de origem orgânica, volátil. Logo, bactérias, assim como nós, seres predominantemente orgânicos, estarão muito mais quantificadas ou representadas nessa parcela aqui da série de sólidos em suspensão. Tá certo que para eu quantificar SSV no laboratório, eu tenho que ter uma mufla, e mufla é um equipamento muito caro. Por isso, na maioria das vezes, por aí afora, o pessoal acaba adotando uma relação SSV-SST, determina sólidos em suspensão total e estima o SSV, para assim monitorar a taxa de crescimento da população de micro-organismos. E aí, essa taxa de crescimento expressa aqui, por enquanto, só vou falar que é a letra Mi, né? Mas isso aqui é a taxa de crescimento dos micro-organismos, um spoilerzinho. Ela é a razão entre o quanto nasce e o quanto tenho no tanque. É um incremento, é aquele teco a mais que eu vou colocar na minha curva de crescimento. São os quilos de SSV produzidos por dia por quilos de SSV no meu tanque de aeração. Assim, quando eu passo a impor controle operacional, quando eu, através das características do meu reator biológico, das condições ambientais, eu seleciono as bactérias, os tipos de bactérias que eu quero, que eu desejo que estejam no meu processo, eu consigo olhar no seu ciclo de crescimento e enxergar
momentos que evidenciam fenômenos que, para mim, são muito importantes na operação e no atingir aos objetivos do meu tratamento. Logo, eu preciso compreender esse ciclo de crescimento das minhas bactérias que estão lá no meu tanque de aeração. Aqui a gente tem uma curva clássica, linda, do ciclo de crescimento, do ciclo de vida de uma bactéria, porque tudo que nasce um dia morre. Nós temos a fase lag, exponencial, estacionária e decaimento. Isso tudo está acontecendo ao mesmo tempo e agora dentro de um tanque de aeração. Porém, como a gente vai ver, cada fase dessa traz uma importância e um significado na vida da bactéria e diretamente nas condições operacionais da minha planta de tratamento. E eu consigo, através da imposição de determinadas condições ambientais e operacionais, direcionar ou potencializar uma dessas fases do ciclo de vida da bactéria. Vamos ver, então, o que são essas fases e qual seria aquela que mais me interessa manter no meu sistema de tratamento. Começamos, é claro, pelo começo, na fase lag. Fase lag, ela vem do inglês lag, que pode ser traduzido como um atraso. Na internet, o lag é um delay. É quando a velocidade de transferência de dados dá uma diminuída. Isso tem muito a ver com o que está acontecendo nesse momento na vida das bactérias. A fase lag, ela é o começo da proliferação ou da conquista do ambiente onde a bactéria foi colocada, do meu tanque de aeração. As bactérias estão se adaptando às condições do meio, ao pH, ao OD, ao nível de turbulência, ao tipo de substrato que elas estão encontrando, às outras bactérias que estão ao seu redor, à geometria do tanque, enfim, a todos os fatores físicos, químicos e biológicos, a temperatura, o nível de OD, não sei se já falei, enfim. A fase lag é um momento de adaptação. É um momento em que há essa diminuição na velocidade, porque dessas milhares de espécies que iniciam aqui, ó, esse tempo zero, ao longo dessa fase lag, boa parte dessas espécies deixaram de existir. É Darwin atuando, galera. É a seleção natural, selecionando as bactérias com um pacote genético mais bem adaptadas ao meio. E o que importa nesse pacote genético? A síntese de enzimas que permitam o metabolismo, que permitam a quebra das cadeias carbônicas do substrato que elas terão pela frente para se alimentarem. A velocidade como elas produzirão essas enzimas, o arcabouço, um dicionário de enzimas para poder atuar de uma forma mais sistemática, enfim, a sua adaptação faz com que as mais aptas permaneçam. E no meio desse bololô todo, elas não conseguem um pleno desenvolvimento. Por isso, a fase lag é essa linha reta aqui, onde a gente não enxerga um crescimento expressivo da população de bactérias. Quanto tempo essa fase lag demora, ela perdura, vai depender de uma série de fatores. O teu reator, você trouxe já um lodo pronto, foi inoculado, aí esquece isso daí, vai ser meio complicado a gente entender dessa maneira. Né? Se está começando do zero, opa, bacana, aí dá para entender melhor, porque aí vai depender única e exclusivamente de todas essas condições ambientais que eu já comentei com vocês. Ou como essas bactérias poderão se adaptar melhor ou não. E sabe o que a gente pode fazer, enquanto operadores dessa planta em startup, nessa fase lag? É manter o meio mais estabilizado possível. OD bonitinho, ali estável, vazão estável, nada de ter oscilações, temperatura, carga, tudo muito bem estabilizado para permitir que haja essa seleção natural de uma forma mais efetiva e rápida, para que eu possa passar, para que eu possa, no melhor jargão de jogos, para que eu possa mudar de fase e ir para a fase log, aonde após essa adaptação, após esse processo de seleção natural, aonde apenas as bactérias bem adaptadas ao meio sobrevivem, eu aí sim enxergo um crescimento logarítmico, um crescimento exponencial, tal qual eu mostrei para vocês no nosso segundo slide. Aqui,
eu já tenho as bactérias que vão ficar. É claro, desde que não haja nenhuma mudança brusca no ambiente, né? Mas, enfim, a gente está admitindo uma situação na CNTP, nas condições normais de temperatura e pressão, onde nada vai mudar, apenas até por uma questão didática. Nessa fase log, nós temos as bactérias adaptadas ao meio e um excesso de alimento, muita comida. Há um predomínio da chamada respiração exógena. O que é a respiração exógena? É aquela que acontece quando a bactéria utiliza substrato que está presente na fase líquida. Ela incorpora esse substrato, ela metaboliza esse substrato e utiliza-o no seu catabolismo e no seu anabolismo, na produção de energia e na construção de seus componentes celulares. Ora, se eu tenho oxigênio suficiente e essa oferta de alimento no meio, nesse momento, as bactérias selecionadas na fase lag, elas vão se reproduzir na sua máxima taxa. Ali, ó, paulada neles. E aí, sabe o que vai acontecer nessa fase? A gente tem aqui alguns dados de literatura, né, em relação ao coeficiente de síntese celular, né? Ou seja, para cada 0,45 quilos de SSV, eu tenho o consumo de quilo de 1 quilo de DQO. Ou seja, então 1 grama de SSV equivale a 1,48 gramas de DQO. Nessa loucura toda aí, que as bactérias estão crescendo exponencialmente e se reproduzindo na sua taxa máxima, é onde eu consigo observar a maior retirada de matéria orgânica para um uso catabólico e anabólico. 67% da DQO, a bactéria vai remover da fase líquida e vai utilizar no seu metabolismo energético e de construção de componentes celulares. Logo, ela vai realmente, ela tem tudo lá, tem matéria-prima e tem fonte de energia. Está num paraíso. Por isso, é a fase também que eu observo a maior produção de biomassa, a maior produção de lodo. Porém, esse crescimento exponencial, contínuo, ele chega a um momento aonde aí não há mais tanta comida sobrando. Eu começo a ter não uma limitação do substrato, mas a quantidade de substrato passa a limitar o crescimento bacteriano. Já não está sobrando. Ou seja, a taxa de reprodução ela vai cair, em contrapartida ou concomitante, a taxa de mortalidade vai aumentar. Novamente, a gente enxerga Darwin aqui, galera. Por quê? Já não tem mais comida sobrando. Tem comida. Dá para manter aí um batalhão de bactérias. Porém, não dá para manter todas aquelas que vinham naquele furor da fase log. Quem é que agora vai conseguir manter-se atuante e reproduzir e deixar a sua geração genética no tanque de geração? Aquelas melhores adaptadas ainda. Aquelas mais rápidas na obtenção da matéria orgânica e na extração da energia para o seu metabolismo. Aquelas que perdem nessa competição, não conseguem atingir o seu objetivo, que é se alimentar, porque já não tem comida tão fácil, e começam a morrer. Por isso a gente percebe, começa a observar uma diminuição da taxa de reprodução e um aumento da taxa de mortalidade, porém, ainda longe de se igualar. Tá? A velocidade começa a se igualar, mas eu ainda não tenho essa igualdade. Aqui, nesse momento, essa limitação aparente do substrato faz com que a ausência da matéria orgânica na fase líquida obrigue a bactéria a se alimentar das suas reservas celulares, aquela gordurinha que ela acumulou na fase log. Nós enxergamos aqui nessa fase uma parcela significativa, portanto, da respiração endógena, do lado de dentro, tá? Endógena. Temos ainda um predomínio da respiração exógena, porque ainda há substrato na fase líquida, porém, em decorrência desse crescimento excessivo de população que teve na fase anterior, agora não tem comida mais sobrando, portanto, uma parcela significativa dessa comunidade bacteriana passa a ser dependente da respiração endógena para obter energia e manter-se ainda viva. E aí, chegamos na fase do decaimento. Aqui sim,
a taxa de natalidade, a taxa de reprodução, ela começa a não só a se igualar, mas a perder com o passar do tempo para a taxa de mortalidade. A gente observa o declínio em tamanho da população das bactérias. Por quê? Porque agora, se antes eu ainda tinha comida para manter aquele batalhão de bactérias, né? Agora, eu já não tenho mais esse substrato no meio. Aqui é a respiração endógena que predomina. Por quê? Vejam, tirando a fase lag, a fase log de crescimento exponencial é aquela fase que se as bactérias tivessem polegar opositor e telencéfalo desenvolvido, tivessem a capacidade intelectual que nós aqui temos, talvez pensaria já num controle populacional, sabe, essas coisas de controlar o tamanho da população, de estocar alimento, mas como nada disso é pensado, elas se desenvolvem num furor tão grande que comprometem a oferta de substrato. Sabe por quê? Dentro dos controles operacionais de uma estação de tratamento de esgoto, eu não posso simplesmente manter indiscriminadamente o meu tanque de aeração na fase log, porque isso implicaria em eu aumentar continuamente a carga orgânica aplicada ao reator. Isso não dá. Até porque eu não teria um volume de reator suficiente, teria que aumentar ele, ou seja, não dá. Logo, é natural que ocorra em algum momento, nessa fase em especial, a limitação do substrato. É o que, na verdade, galera, é o que nós queremos. Nós queremos chegar nessa fase. Por quê? Aqui, como não há comida para todo mundo, aliás, como não há mais comida, há apenas as reservas adquiridas por cada bactéria e que, portanto, há apenas a respiração endógena, vai chegar uma hora que essa gordurinha acaba. E acabando, eu tenho a morte celular, a lise celular. Tem, inclusive, um aumento na concentração dos chamados sólidos inertes, fruto da lise, do rompimento da célula. Tá morta. Lise celular, galera, é uma forma romântica de falar que a bactéria acabou de morrer. É meio triste, né? Falar que a gente quer que a bactéria morre. Então, a gente não fala isso, a gente fala que houve uma lise celular. Essa é a fase que, ao contrário da fase log, eu tenho, graças a essa autooxidação bacteriana provocada pela respiração endógena, eu tenho a menor produção de lodo. Ô, galera, o que a gente está querendo? Eu quero que o meu processo fique lá na fase log, maior produção de lodo, ou na fase de decaimento, onde eu tenho a menor produção de lodo e ausência de substrato no meio, ou seja, DBO baixíssima. É claro que do ponto de vista operacional, essa é a fase que nós almejamos, graças à imposição de parâmetros operacionais bem estudados e bem conduzidos, essa é a fase que nós desejamos que do ciclo de vida bacteriano, as bactérias presentes no processo permaneçam por mais tempo, a fase do decaimento. Máxima eficiência na remoção de DBO, baixa produção de lodo, e menor consumo de OD, já que a respiração endógena demanda por menos oxigênio. Assim é que a gente obtém as melhores eficiências no nosso tratamento, no que tange à remoção de matéria orgânica. Mas aí, galera, é claro que isso a gente detalhou o ciclo de vida de uma bactéria. Mas é possível a gente deixar essa coisa complicada. E Monod fez isso para a gente. Monod, nós temos aí um capítulo completamente à parte do lodos ativados, do UASB, processos aeróbios e anaeróbios, onde o modelo de Monod, que estuda a cinética de crescimento bacteriano, tem que se dedicar muito no estudo, porque não é fácil, é complexo. Convido vocês a se aventurarem, porque uma vez compreendido, nunca mais vocês vão olhar para um processo de tratamento biológico da mesma maneira. Aqui nesse nosso bate-papo, a gente vai apenas dar os 3 beijinhos de apresentação. Aqui em São Paulo são 3 beijinhos, tá? Então, o que a gente vai abordar aqui? Que eu vou conversar aqui com vocês? É basicamente o que Monod propõe. E o que ele propõe? Que a taxa específica de crescimento celular, olha o Mi aqui, não é constante. Quer dizer, a bactéria não mantém uma taxa de crescimento única ao longo de toda a sua vida. Ela é variável. E até faz sentido com o que acabamos de ver no ciclo de vida, na fase lag, na fase log, na fase estacionária e na fase de declínio. E essa variação acompanha a concentração de substrato. E o que é mais importante? É que quando esse substrato aqui, ele é ilimitado a uma situação, mas
quando esse substrato é limitado a uma outra situação. É o que enxergamos na fase log, quando o substrato é ilimitado e que, portanto, o crescimento é ilimitado, e é o que a gente vai enxergar na fase estacionária para o decaimento, quando o substrato é limitado e que, portanto, o crescimento passará a ser ditado, a sua velocidade, o μ, vai ser ditado por essa limitação do substrato presente. E nós temos aqui a clássica equação de Monod, o modelo de Monod. μ, a taxa de crescimento específica, é igual a essa taxa no seu grau máximo, a taxa máxima de crescimento do micro-organismo, vezes a razão disso aqui. Ó. O que é o S? S é a concentração de substrato, vulgo DBO. E o que é esse Ks? É a chamada constante de meia saturação, uma sacada de Monod. O que isso quer dizer? Essa constante de meia saturação é uma, como o próprio nome diz, é uma constante que vai indicar o valor necessário para limitar o valor necessário de quem? Da matéria orgânica, do substrato, tá? Para limitar ou reduzir em 50% a taxa máxima de crescimento. Ou seja, essa constante aqui é um valor de DBO tal qual, aonde a taxa máxima de crescimento, que era x, passa a ser meio x. Complicado? Vamos ver aqui no desenho. Olha ela aqui, ó. Aqui, então, eu tenho a taxa máxima de crescimento de uma determinada espécie bacteriana. Aqui eu tenho a concentração do substrato. Aqui uma concentração que eu vou dando comida. Só que aqui, ó, nesse momento aqui, tá vendo? Que o μ, eu tenho meio do μ máximo. Essa concentração de substrato aqui ela é muito importante, porque ela vai indicar o quanto que, se eu oferecer de comida, eu limito pela metade a taxa de crescimento. Isso faz com que eu consiga avaliar como a bactéria vai sobreviver, tanto numa concentração de oferta de substrato, como numa concentração limitada de oferta de substrato. Tá? Assim, o crescimento bacteriano, baseado no modelo de Monod, vai ocorrer em função da disponibilidade desse material orgânico. Quando esse substrato é máximo, eu não limito, o μ é igual a μ máximo, que é o que eu tenho aqui. Ó. O μ vai ser igual a μ máximo. Mas, quando isso não acontece, graças a essas características dessa bactéria especial, que vai delimitar ou vai determinar essa constante de meia saturação, eu posso estabelecer essa relação aqui, ó, já que aí eu tenho a influência no crescimento. Eu não tenho mais essa igualdade aqui, porque a minha concentração de substrato não está mais aqui, ó, estupidamente maior do que o Ks. A minha concentração de substrato está aqui, ó, justamente no Ks. Isso me permite entender como que é a relação da bactéria com o substrato, qual é a afinidade que ela tem. Quanto maior é esse Ks, menor será o meu μ máximo. Menor vai ser a afinidade substrato-microorganismo. Então, eu consigo tirar já algumas informações da forma como a minha bactéria vai comer o substrato que eu estou oferecendo para ela. E aí, como comentamos, na fase estacionária e principalmente na fase de decaimento, ou sobretudo, na fase de decaimento, nós temos a respiração endógena como uma parcela importante ou única fonte de obtenção de energia via metabolismo celular para promover ainda o crescimento celular, já que nós temos ainda um crescimento celular, porque a bactéria, ela na respiração endógena, ela obtém energia da mesma forma. Logo, a respiração endógena, lá naquele teco do ciclo de vida da bactéria, é importante. Se é importante, eu tenho que incorporar essa taxa de decaimento celular para eu poder entender como que a bactéria vai crescer. E o que é essa taxa de decaimento celular? Se a taxa de crescimento celular é a massa de células novas por dia pela massa de células que eu tenho no tanque de aeração, a taxa de decaimento celular é essa massa de células que morrem por dia pela massa de células do meu tanque de aeração. Porque vai começar a morrer muita gente. Vai continuar crescendo, vai continuar havendo reprodução bacteriana, mas haverá uma mortalidade muito alta.
justamente em função da ausência da respiração exógena pela falta de substrato no meio líquido e predomínio da fase endógena, indo até a lise celular. Isso faz com que eu possa rearranjar a equação de Monod, introduzindo esse KD, essa taxa de decaimento celular. E aí eu passo a ter essa nova expressão, aonde eu incorporo essa parcela que é destruída, que morre durante o ciclo de vida da bactéria. E também, se a gente está falando em parâmetros operacionais que influenciam e tudo mais e coisa e tal, é muito importante que eu consiga entender que há uma relação direta entre a taxa de crescimento, o Mi, e a idade do lodo, que é o tempo de permanência que eu vou permitir que o micro-organismo permaneça no meu processo. Veja, a idade do lodo é o tempo que eu deixo ele ficar lá, independentemente da taxa de crescimento dele, da velocidade que ele se reproduz, a idade do lodo vai influenciar demais tudo isso. Então, eu consigo correlacionar esses dois parâmetros e chegar nessa equação, que o Mi é o inverso da taxa da idade do lodo. Quanto maior a idade do lodo, menor é ele. Eu consigo chegar com tudo isso, galera, com tudo isso aqui, eu consigo obter através de equacionamento, através de modelagem matemática. Por isso que eu digo a vocês, é um capítulo à parte e convido vocês a estudarem. Por quê? Porque é muito importante para o processo de tratamento que a gente conduz, em função das necessidades que nós temos, saber quais as bactérias estão lá, ou melhor, quais bactérias eu desejo que estejam lá, como é a velocidade de crescimento delas e como eu posso potencializar isso. Aqui, a literatura nos traz alguns exemplos de bactérias heterótrofas, as nitrificantes, as oxidantes de amônia, oxidantes de nitrito, nitritantes e nitratantes, e as acumuladoras de fósforo. Vejam que as bactérias heterótrofas, as carbonáceas ordinárias, elas dão um banho. E olha só como as nitrificantes, elas são lerdinhas para se reproduzir, né? Isso tudo é muito importante, porque são informações que me permitem operar com mais qualidade o meu processo. Aí vocês devem estar se perguntando, pô, Rafael, bacana, gostei, legal, vou estudar tudo isso aí. Conceitualmente é instigante, é desafiador. Como que eu obtenho tudo isso? Como que eu chego? Como que eu descubro esse número aqui, ó? Esse número aqui? Como que eu faço para chegar nisso? Aí eu digo a vocês que de várias formas, mas que aqui, ensaio de respirometria é uma das maneiras, é uma das ferramentas que a gente consegue utilizar para determinar, por exemplo, a taxa máxima de crescimento de micro-organismos, mas isso fica para um outro momento, porque daí, rapaz, é conversa para mais de metro. E a gente está acabando. Encerro por aqui. Agradeço a todos vocês, espero que tenha contribuído minimamente com o conhecimento de todos vocês e peço, clica aí no joinha, ativa o sininho para saber das nossas novas publicações e principalmente, meus amigos e minhas amigas, compartilhem, convidem os seus colegas, as suas colegas, os seus contatos a se inscreverem no nosso canal, ajude-nos a divulgar essa informação, siga-nos em nossas redes sociais. O ano está começando e os nossos cursos estão fervendo, já estão aí à disposição para serem adquiridos. Convido a vocês a visitarem a nossa página na internet, a ver lá os nossos combos, a nossa programação para o ano. E convido vocês para daqui a 15 dias estarem aqui de novo comigo nesse nosso bate-papo sobre saneamento. Até lá, cuidem-se e até mais. Olá, Terra